A economia de Francisco, que aqui no Brasil se uniu à Clara, é uma aposta por um mundo melhor, por um futuro mais justo e fraterno, fundamentado nos princípios solidários e no Evangelho. Para isso, o Papa Francisco busca escutar sobretudo os jovens, construtores de um futuro que deve ser diferente, precisa ser diferente, né, gente? Agora a gente vai então para o nosso link lá com o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, conversar com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do santuário, que vai nos ajudar então a compreender como alcançar esse mundo ideal e o papel da economia nessa construção. Padre Samuel, seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia, Vanessa, bom dia a todas e todos que nos acompanham. É sempre uma alegria estarmos juntos. A alegria é toda nossa, Padre. Eu já começo perguntando para o senhor, Padre Samuel, então como que surgiu, né, essa proposta de um futuro melhor e mais fraterno a partir de uma economia que é refundada nos valores do cuidado e do amor? Então, antes de tudo, quero notar a atualidade e a grande sabedoria do pontificado do Papa Francisco de nos fazer conhecer uma vez mais que o cuidado com a ecologia integral é uma questão de fé. Do ponto de vista de que a ecologia integral tem a ver com o cuidado das pessoas e não há possibilidade de santidade ou de vivência de igreja sem que nós nos percebamos como irmãos. E se somos irmãos, isso deve permear todas as nossas relações, não só dentro da igreja, mas também na sociedade e na economia. E também, levando-se em consideração que já nas primeiras palavras do livro do Gênesis, há um mandamento preciso da parte de Deus: guardar e cultivar a criação. Portanto, sim, economia integral, ecologia integral é uma questão de fé. Padre, qual que é o papel, né, da economia segundo o pontificado de Francisco, né? Papa Francisco, ele sempre é muito preocupado, sempre nas falas demonstra esse cuidado maior, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, né? Como que a economia, então, assume esse protagonismo na reformulação de um futuro mais fraterno, mais amoroso e mais igualitário? Então, a economia ela é uma ciência, portanto, temos uma investigação. Alguns usam como definição clássica que a economia é a ciência da escassez, portanto, ela gere, transmite, produz recursos. E o Papa Francisco nos ajuda a perceber que tudo isso pode ter um sentido ainda mais humano se nós permitirmos que essa dinâmica natural dos processos econômicos, da escassez, dos recursos e das trocas, seja permeada pelos valores do Evangelho. E há uma expressão que ele usa particularmente com os jovens que vale a pena ser destacada. E que ele diz que é preciso ir ao encontro de uma economia que faz viver e não mata, que inclui e que não exclui, que humaniza e não desumaniza e que, sobretudo, não devasta a criação. Padre Samuel, e é muito importante a gente lembrar que Papa Francisco, quando traz, né, essa discussão, ele direciona essa responsabilidade não apenas mas em grande parte para os jovens, né, que é quem vai mudar aí esse futuro. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da juventude estar antenada a essas mudanças, a essas alterações, a essa nova construção de um futuro melhor. O Papa Francisco é muito sábio, então ele compreende que inevitavelmente o amadurecimento ou quando nós envelhecemos traz as suas vantagens. No entanto, há uma preciosidade na experiência dos jovens. O jovem, por sua natureza, é insubordinado, as jovens são inquietas, portanto, ele vê essa dimensão provocativa, por que não dizer, na melhor acepção do termo, de revolução própria do período da juventude, de questionamento e de proposição, como sendo um grande instrumento para pensar numa alternativa a esse sistema que é o nosso atual, que exclui e que mata e que não favorece a igualdade. Portanto, ele entende os jovens como uma semente de esperança e lhes provoca a pensar num modelo ousado e alternativo de relações econômicas.
Padre Samuel, é interessante a gente pensar, né, nessa questão da economia, porque normalmente quando vem à tona esse conceito de economia, a gente imagina algo muito distante da nossa realidade, né? Algo muito ali, mercado financeiro, políticas econômicas, mas algo que foge muito ali do que a gente entende como nosso. Mas, na verdade, nós temos participação extremamente importante em todo esse processo, né, padre? Com certeza, me vem à cabeça uma frase da Margaret Thatcher, que é até interessante citá-la falando em uma perspectiva como essa, mas que ela dizia assim: não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Nós poderíamos então dizer que a economia não é alguma coisa pública ou de um Estado abstrato, mas ela afeta diretamente as nossas vidas, na medida em que nós, enquanto seres humanos, estabelecemos relação de compra, de troca, que nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos a partir do comércio. Portanto, se diz respeito lá à ponta, aquele comércio mais simples, aquela mulher empreendendo, produzindo bolos saborosos para sustentar a sua família, até as bolsas de valores e a todo o mercado financeiro, né? Há uma relação profunda entre todas essas coisas. Padre Samuel, aqui no Brasil, a economia de Francisco se uniu à Clara. Eu queria que você explicasse para a gente como que se deu essa junção e a relevância dessa junção aqui no nosso país. Nós brasileiros somos provocadores e é muito bonito porque trazer Clara significa perceber que o feminino tem esta dimensão já muito natural, não é? É próprio das mulheres essa consciência do todo, da administração. As mulheres racionalizam a partir dos afetos. Portanto, Clara significa essa perspectiva feminina, materna, intuitiva e de cuidado, que deve irrigar as relações econômicas. Portanto, na consciência, essa é a provocação do Papa, de que o encontro de Assis, ou Fratelli Tutti, ou Laudato Si, Evangelii Gaudium, tem que encontrar concretizações em diversas realidades e nos âmbitos sociais. Economia de Francisco e Clara é uma resposta bem brasileira àquele que é um problema de todos nós. O que a gente pode tomar como exemplo em São Francisco e Santa Clara para que essa mudança aconteça efetivamente, padre? A consciência de que somos irmãos. Então, para citar uma frase do Deus Caritas Est, que é a encíclica Deus é Amor, de Bento XVI, entendendo que há uma continuação de magistério, embora às vezes a expressão, o modo de se expressar seja diferente. Ele coloca lá: ninguém pode chamar a Deus de Pai se não chama aos irmãos de irmãos. E a união com Cristo é uma união a todos aqueles a quem Ele se doa. Portanto, não é possível que alguém que creia em Jesus Cristo estabeleça relações onde o sentido último seja o de que somos irmãos. É lógico, há uma certa dose de competição, é lógico que há troca, é lógico que há comércio, é lógico que há racionalização em qualquer processo econômico, mas antes de tudo nós somos irmãos e isto deve ser a inspiração de nossas relações e de nossos modelos econômicos. Particularmente São Francisco de Assis e Santa Clara nos trazem isso, essa relação de irmandade uns com os outros e com a terra, que é a nossa irmã e mãe. Com certeza, com certeza. E a nossa casa comum também, né, padre? A gente precisa estar atento, falando sempre em ecologia integral, economia integral. É possível, sim, desde que nós queiramos esse bem. E a gente precisa querer, né? É o nosso futuro que está em jogo. Padre, falando agora teoricamente, entre aspas, assim, sobre a economia de Francisco e Clara, ela prevê 10 princípios. Eu queria que o senhor passasse rapidinho para a gente, só para o pessoal de casa estar ciente de quais são esses princípios e de que forma pode contribuir para essa economia que visa mudar nosso futuro. Então, vale a pena, evidentemente, aprofundá-los, vou apenas listá-los, e esta é, antes de tudo, uma consciência de que a ecologia é uma questão de fé. Cremos na ecologia integral, é o primeiro princípio, cremos num desenvolvimento integral, cremos em alternativas de anticapitalismo, cremos nos bens comuns, cremos que tudo está interligado,
cremos na potência, na força das periferias vivas, cremos na economia que deve estar a serviço da vida, cremos nas comunidades como uma saída, cremos na educação integral, cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Portanto, nestes 10 princípios, 10 mandamentos, o que podemos intuir é: economia é uma questão de fé. Portanto, cada um de nós deve se perguntar em que medida consegue traduzir o Evangelho nas aspirações concretas da vida, da economia, da sociedade e das relações que tecemos entre cada um de nós. Padre Samuel, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor. Sei que a rotina do senhor é bem corrida, mas agradeço muito a participação do senhor aqui no Manhã, sempre trazendo temas tão importantes, tão relevantes, tão necessários de serem discutidos. Para a gente encerrar, então, essa participação, eu gostaria muito que o senhor deixasse, por gentileza, uma bênção destinada ao pessoal que está nos acompanhando de casa. Sou eu quem agradeço pela oportunidade mais uma vez e invoco pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de São Francisco e de Santa Clara, a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos acompanham nesta hora e que cada um se pergunte em que medida pode concretizar o amor de Deus em sua vida, em suas relações, em suas compras. E a intercessão dela que suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Padre Samuel, mais uma vez, muito, muito obrigada. E a gente se encontra semana que vem. Sou eu que agradeço pela oportunidade, ânimo e coragem. Até semana que vem. Até.